libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Paz do Senhor Jesus, que todos sejam bem-vindos nesta noite, que Deus venha abençoar a cada um de vocês que estão neste canal de comunicação, que nós nos unimos através da palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor Eduardo. Paz do Senhor, irmão Ricardo, meus amados irmãos, amém? Deus abençoe a todos. Vamos mais uma vez estar aí na batalha de oração, no esforço de oração da meia-noite, amém? Amém. Muitas pessoas já têm sido abençoadas através desse canal, através da palavra de Deus que é ministrada nos corações, através da obediência, né, pastor? É verdade, nós precisamos estar aí interagindo, né, e obedecendo ao Senhor, a palavra dele, naquilo que ele tem nos dado de melhor, né, que é a palavra, que é a salvação, e nós temos hoje muito que agradecer ao Senhor, amém? Nós não vivemos tempo de crise, nós vivemos em Cristo. E Cristo tem a solução de qualquer problema que você possa estar tendo. Amém? Né, pastor? Isso mesmo, vai colocando seu pedido aí. O Senhor Jesus é a solução, compartilha. E nós cremos que essa solução só está na palavra dele. Nós vamos ver daqui a pouco aí essa graça, amém? Você que está desanimado, está triste, eu quero deixar um versículo para você estar meditando. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você vai ter uma oportunidade esta noite, além de estar orando, conversando com Deus, ouvir uma palavra de bênção na sua vida, uma palavra de perseverança através da oração. O Senhor pode mudar qualquer cativeiro, qualquer situação. Eu não sei qual é o problema que você atravessa nesta noite, qual é o problema que você tem, se é de relacionamento, se é de saúde, trabalho, causa na justiça. O que eu quero te dizer, que eu creio num Deus do impossível. Não há problema maior do que o Deus que nós cremos, o Deus que está escrito nas Escrituras. Amém, pastor? Isso mesmo, nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, amém? Nós servimos ao Senhor Deus que fez os céus e a terra, né? O Senhor Jesus, que sem Ele nada do que foi feito se fez, e o Espírito Santo que está conosco, está na igreja e tem nos dado essa graça de participarmos da igreja de Cristo para estarmos fazendo
interferindo de uma forma boa, né? A palavra, e através da oração, da obediência, que o irmão Ricardo acabou de falar, nada acontece, né? Sem oração. Então nós precisamos orar, é o nosso dever de cada cristão. Glória a Deus. Já tem bastante gente conectado conosco nesta noite. 8 pessoas? Então, vocês que estão aí, são 8. Multiplique, comecem a compartilhar. Se vocês estão sentindo bem com esta live, compartilhe. Vamos distribuir este amor, esta palavra de renovo, essa palavra que pode trazer salvação a muitas vidas. Porque hoje, nesses tempos difíceis, só tem um que pode resolver os nossos problemas. É problema de enfermidade. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu posso falar que eu creio num Deus do impossível, que quando o povo estava no deserto, não faltou alimento, não faltou água, não faltou o calor, não faltava nada, né, pastor? É verdade, nós precisamos compartilhar, porque sabemos que precisam, né? Muitas pessoas precisam dessa graça, e mesmo que não esteja acordado neste momento, né? O Espírito Santo vai aí estar usando você para compartilhar pelo Face, pelo WhatsApp, e essa palavra, essa oração vai chegar a muitas pessoas, como o Senhor está falando na palavra dele, né? Como o irmão Ricardo acabou de dizer, né? No deserto, onde a palavra, aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, que simbolizava a palavra de Deus, sempre era ali notório para o povo de Deus, né? Norteando a vida deles, que a palavra esteja norteando a vida das pessoas que você compartilhar pelo WhatsApp, pelo Face, e assim seja esta oração. Começa já a pedir oração aí, né? Os pedidos, e nós vamos orar e crermos que Deus já está dando vitória e livramento. Amém? Enquanto você manda o seu pedido de oração, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer, como o pastor falou, que nós venhamos ter a presença de Deus, a graça é presença de Deus. É onde que mesmo que o seu coração se entristece, a sua alma não se entristece. Você pode estar numa dificuldade, mas você sabe que há alguém que com você vai atravessar esse deserto. E o nome dele é Jesus Cristo. Amor.
Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glorificado seja o teu nome, Senhor. O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu a morte. Nós cremos e louvamos por um Deus vivo, por um Deus que tudo pode. É a alegria de servir. O nosso pastor, ele sempre fala, nós vivemos duas situações, o natural e o sobrenatural. O natural nós vivemos no dia a dia, agora o sobrenatural tem que jogar a luz da palavra, através da obediência, meditação da palavra nas escrituras e a oração. Verdade, pastor? Verdade. Vamos, né, estar sempre aí em oração. Cremos que tudo que acontece no mundo é através da oração, né? Nada acontece por acaso. Ou é oração, ou é fruto da misericórdia de Deus. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos estar, né, diante do Senhor mesmo, de joelhos, com a boca no pó, em humilhação. Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, né? Se humilhar e depois vem o orar, buscar o Senhor, buscar a face dEle, vai ouvir do céu, vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra através da oração. Tem oração sem resposta, pastor? Não, todas as orações o Senhor dá uma resposta. E tem 3 respostas, né? Sim, não e espera, né? Se for sim, adore, se for não, adore, e se for espere adorando ao Senhor. Às vezes nós queremos que algo mude, mas quem tem que mudar realmente somos nós, né, pastor? As nossas atitudes, de repente o nosso pensamento, o nosso jeito de interpretar as coisas. É verdade, nós precisamos crer e materializar os nossos comportamentos, esta fé, né? Comportamento, crendo, né? E fazendo, perdoando, mudando, né? Olhando para nós, né? Olhando para nós, para que possamos mudar. E mudança só é mudança quando muda. Amém? Tem uma frase daquele estudo, né? Curso Homem ao Máximo, que diz que mudança só é mudança quando muda. E tem outra frase lá muito forte de oração que diz: mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Então nós precisamos obedecer, e aí sim a tonelada de oração vai valer muito. E a mudança, ela gera dor, mas gera crescimento, gera maturidade, né, pastor? Isso mesmo, não existe crescimento, né? Já diz aí o pastor Rick Warren, o pastor Walter Basto, não existe crescimento sem mudança e não existe mudança sem dor, né? Nós precisamos mudar e para crescer e assim estar abertos à transformação. A tribulação, na verdade, é que vai gerar essa perseverança que nós vamos falar daqui a pouco. A tribulação, ela produz isso, né? Então, que nós possamos perseverar, possamos orar, possamos mudar, mesmo que gere dor, o Senhor quer tratar, quer curar, restaurar a nossa vida. Glória a Deus, já tem bastante gente já participando com a gente, já aumentou de 8 para 34, e eu creio que vai se multiplicar as pessoas, porque este é um canal que é para levar bênção para sua casa, é para levar para a tua vida bênção, uma paz, um Deus do impossível. Pastor, tem uma parte da Bíblia que fala sobre a perseverança da oração. Isso. Lucas, capítulo 18, a palavra do Senhor, ela, na verdade, o Evangelho de Lucas é escrito, parece que é escrito no sobrenatural, né? E aqui aparece uma parábola do juiz iníquo. Jesus conta a parábola em Lucas 18 sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Ele diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens alguns. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Verso 4. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim,
venha a incomodar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Amém? Essa parábola que o irmão Ricardo lembrou, a parábola do juiz iníquo, que nos mostra Jesus aqui ensinando para todos nós o dever de todo cristão orar sempre e nunca desanimar. Não é um direito nosso, irmãos cristãos, orar. Eu não vou orar por você, eu não quero orar. É um dever nosso orar por todos os homens. Não só orar pela nossa família, mas orar por todos que necessitam, as autoridades também constituídas. É um dever nosso. Aí está, esse é o ano de eleição, né? E nosso dever é orar, né? E pelos que são pré-candidatos, mas orar pelos que já estão lá também, para que tenhamos uma vida pacífica, tenhamos esta graça de poder continuar servindo ao Senhor. Nós estamos um ano atípico, né? Um ano de pandemia, mas essa parábola fala de perseverança, perseverantes. Nós precisamos ser esse. E sabe o que produz perseverança, irmão Ricardo? Fala, pastor. Romanos capítulo 5, ele diz lá o que produz perseverança. A perseverança vem com a tribulação. Tribulação. Ele vai dizendo lá: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 5, aí ele vai dizer, porque a tribulação produz perseverança. Muita gente só quer viver as mil maravilhas, né, só na bonança, mas como diz o Salmo 23, o pastor do Salmo 23 diz que tem o vale da sombra e da morte. Não tem só as águas tranquilas, não tem só os pastos verdejantes, tem um vale lá da sombra e da morte. A santidade, né, é construída dessa maneira também, em meio a lutas, em meio a provas, em meio a tribulação. O fogo que tinha os elementos do altar, que está lá em Levítico, tinha um dos elementos que era o fogo, que tinha que arder continuamente sobre o altar. O fogo fala de tribulação. O fogo fala de ser aperfeiçoado pelo poder do Espírito Santo. E essa perseverança, ela só vem através de tribulação. Não pense você que você aceitou Jesus e os teus problemas acabaram. Não. Nós estamos agora com o Todo-Poderoso do nosso lado. No momento da tribulação mais difícil, ele vai te pegar no colo. E você vai olhar para trás muitas vezes e vai ver um par só de pegadas na areia, né? Como diz aquele poema antigo, o par de pegadas não é seu, é do Senhor Jesus te levando no colo. Romanos capítulo 5, Paulo fala que é através da tribulação que nós geramos essa perseverança, né? Então, o maior perseverante que já existiu é Jesus Cristo, que o irmão Ricardo acabou de dizer, né? Que ele morreu por nós. Ele foi perseverante, Jesus, até a morte, e morte de cruz. E foi ressurreto. Nós lembramos, não só na Santa Ceia, mas todos os dias nós precisamos lembrar que Jesus perseverou, e em oração sempre, no Monte das Oliveiras, orando, gastando tempo em oração. E nós também precisamos gastar tempo em oração. Esse esforço, né, à meia-noite, é somente para que nós possamos lembrar que devemos levar isso para o nosso dia a dia. Nós precisamos perseverar na família, perseverar nos sonhos, perseverar na vida dos filhos em oração, nesses alvos da nossa perseverança contínua. Precisamos canalizar a nossa fé. Se você reparou, o versículo 8 de Lucas 18, Jesus fala de fé. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, como você deve perseverar? Aí está
né, como o irmão Ricardo lembrou, a parábola do juiz iníquo, do verso 1 ao verso 8, orar sem desanimar. Não pode desanimar. Tem muita gente que entra na batalha, mas no meio do caminho desanima. Aí o inimigo vem com tudo e ele tem que retornar e é mais difícil, muitas vezes não tem força, mas continue, não desanime. Essa é a palavra, orar sempre, sem desanimar. Não é mesmo? Em nome de Jesus, nós podemos conversar com Deus diretamente, né, pastor? Não precisamos pedir para ninguém, mas em nome de Jesus nós podemos conversar com Deus e se atentar que não devemos conversar com Deus somente na hora de pedir, mas sim agradecer o dia que nós temos, a família que nós temos, o trabalho que nós temos, tudo que nós temos, nada é nosso, né, pastor? Nem a nossa vida é nossa. Isso mesmo. Nós podemos conversar direto, nós temos o poder, né, do nome de Jesus. Não temos intermediário, né? Às vezes eu vou pedir em nome, né, de uma pessoa, de um ser humano, de alguma pessoa que já morreu. Não, nós não temos intermediário. Nós temos o poder do nome de Jesus sobre a nossa vida. Nós não somos dono de nada, como foi dito, né? O irmão Ricardo acabou de lembrar. E não somos dono, a nossa vida pertence a Ele. Até o nosso corpo, nós vamos prestar conta ao Senhor. E não podemos desanimar, não podemos parar no meio do caminho. A nossa oração, né, precisa estar continuamente perseverando, sem desanimar. O verso 1 aqui de Lucas 18, ele fala, né, de o dever de orar sem cessar. Cessar é sem parar, sempre. Perseverança é um fator ativo e não passivo. Então precisamos lembrar na oração, né, perseverantes, e é espiritual. Nossa batalha é espiritual, é nas regiões celestiais, como diz Efésios 6, né, a oração é uma massagem cardíaca da esperança, porque lá em Romanos 5 ele fala da esperança também. Então precisa fazer essa massagem cardíaca através da oração, joelho no chão, da esperança. Nós precisamos manter a nossa esperança. Desistiu? Perdeu. O Senhor está falando para muitos nessa noite, nessa madrugada, para todos nós, não só para a igreja, para a sua igreja, para a nossa igreja, mas para todos, que não podemos desistir. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, sem cessar, sempre. Não podemos parar. Amém? E o irmão Ricardo, lembrando dessa parábola, ela é contemporânea porque muitas pessoas estão, né, achando que Deus é um juiz iníquo, achando que Deus, né, é alguém que não está vendo, não está atendendo, mas Deus sempre está respondendo, né? Tudo isso que nós estamos vendo é a resposta de Deus. Então a primeira coisa é não desanimar, orar sempre. E a segunda coisa, confiar na justiça de Deus, porque Ele tem a hora certa. Deus tem o tempo certo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é na hora certa, né? Essa viúva, ela continuava ali batendo na porta, incomodando. Tem gente que acha que Deus não gosta de ser incomodado. Tem gente que acha que, tem até músicas aí, né, do mundo secular que fala que Deus já deve estar de saco cheio, mas isso é uma mentira, né? Uma mentira do diabo, porque o Senhor Jesus, ele gosta de ser incomodado quando ele é chamado com amor, quando alguém deseja ardentemente a presença dele. Então, segunda coisa, confie na justiça de Deus. A justiça de Deus não é como desse juiz iníquo. A justiça de Deus, como ele diz aqui no versículo 7, né? Fará justiça aos seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Só parece que está demorado. Nós precisamos confiar na justiça de Deus. Tem gente confiando na justiça humana, por isso que quebra a cara, né? Ele tem a hora certa, Deus tem o tempo certo. Então a gente precisa confiar no justo juiz. Ele sabe a hora certa para tudo. Você confia ou não confia? Essa é a pergunta para nós nesta madrugada.
Então é orando, não desanimando, confiando. Versículo 8 ele fala, né? Como nós já falamos, porventura, quando o Filho do homem vier, achará fé na terra? Fé, Hebreus capítulo 11, diz que a certeza das coisas que esperam, a prova de fatos que não se veem. Essa fé que é uma disposição da vontade humana. Você jogou fé no Evangelho, na Palavra de Deus, em Jesus Cristo, tenha certeza que Ele é o justo juiz e Ele está te abençoando nessa madrugada. Romanos capítulo 5, quando fala da tribulação, produz perseverança. A perseverança traz você para a experiência, um caráter aprovado, né? Testemunho. Então nós precisamos estar testemunhando, precisamos estar, né, com essa experiência, continuando, né? Você vai chegar lá no final, não desista, não pare no meio do caminho. Essa é a palavra para nós nessa madrugada, que nós não desistamos, né? Então, quem persevera encontra a vitória, encontra a bênção, o caráter, a experiência. Não pare, não desista, como essa mulher, ela não desistiu, ela batia, ela incomodava, como Bartimeu incomodava Jesus, e a multidão falava para ele: cala a boca, Bartimeu, para de incomodar o mestre. Mas o que a multidão não sabe é que Jesus gosta de ser incomodado quando ele é chamado com amor, quando alguém deseja ardentemente a presença dele. E a mesma multidão que mandou Bartimeu calar a boca, né, o mesmo que mandou essa mulher parar, foi lá e disse: olha, tem bom ânimo, porque ele te chama. Eu vou atender essa mulher. Essa mulher foi atendida porque ela teve perseverança, ela não desistiu, ela continuou. E o que gerou perseverança? Tribulação. Então, se você está passando tribulação, então tenha certeza que o fogo do Espírito Santo quer queimar o teu coração para gerar em você essa perseverança de você não desistir, não parar, continuar. E ele diz, né, em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Esse é o fim, que Jesus chegou e foi fiel até o fim, perseverando, e ele está vendo hoje o fruto do penoso trabalho dele, a igreja do Senhor Jesus, muitos salvos em Cristo se levantando, né, o avivamento da igreja, aí nós cremos, né, antes dele voltar a buscar a sua noiva, nós precisamos estar avivados, renovados. Então persevere, não desista. O Senhor, ele vai atender aqueles que estão clamando. Só podemos ser perseverantes se tivermos objetivos e disciplina pessoal. Então se discipline, não fique vivendo, né, deixa a vida me levar, não. Seja alguém que se disciplina, né? Vai orar, vai buscar, vai para a igreja, vai confiar, vai para a igreja de máscara mesmo. Precisa de máscara, tem que estar de máscara na igreja lá. O importante é nós estarmos lá juntos, unidos, né? Disciplina pessoal. Em casa a mesma coisa, se separa o tempo, né? Jesus perseverou até a morte de cruz, mas Deus lhe exaltou sobremaneira, como diz Filipenses capítulo 2, verso 8, a partir do verso 8. Deus exaltou Jesus de sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então vamos perseverar. Nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Não desista, não pare. Amém? Em oração, perseverantes. Pastor, quando nós falamos de oração, já ligamos milagre, e o senhor fala que o milagre ele tem que ser construído, né? Isso mesmo. Precisamos construir um milagre, e essa de buscarmos em oração o milagre, precisamos construir através da disciplina pessoal. Porque ninguém vai orar se não disciplinar a sua vida, os seus sentimentos, as suas emoções, que querem nos dirigir. As nossas emoções muitas vezes querem dirigir a gente, o nosso coração, e a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso. Então, o que tem que nos dirigir é a palavra de Deus, é essa construção, que não é fácil, né? Quem já construiu sabe aqui que não é fácil, e a vida espiritual é a mesma coisa. A oração, a palavra, a doutrina, né? Essa precisa ser no espiritual. Ninguém vê, então ninguém muitas vezes dá crédito, mas a nossa luta é ali. Então tem que lembrar que o espiritual é primeiro. Tudo que acontece no reino físico já aconteceu primeiro no reino espiritual.
E a gente precisa lutar no reino espiritual, ver Ele primeiro, o Senhor, né, o Espírito Santo, a palavra, e saber que a nossa luta é contra os principados e potestades, construindo os milagres que nós estamos falando esse ano, né, um ano de milagres, as camisetas aí, né? Hoje está meio frio, a gente está com as camisetas por baixo do ano de milagres, e precisa ser construído através da nossa devoção a Deus, através dessa perseverança, né? Creia que a perseverança é uma das ferramentas aí, é um dos materiais para você construir milagre na sua vida e na vida de outras pessoas também. Glória a Deus. É uma alegria muito grande nós podemos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, um pouquinho sobre a oração. Nós deveríamos colocar que para vivermos nós necessitamos de respirar. Para vivermos precisamos beber líquido, água, precisamos nos alimentar. E não é diferente a vida espiritual através da oração, né, pastor? Isso mesmo, nós precisamos da água, né, para viver, e a oração também é uma das coisas essenciais na vida espiritual, porque senão nós não chegamos a lugar algum, né? A oração é como se fosse o combustível do carro. Sem o combustível o carro não sai do lugar. O irmão que é mecânico sabe melhor do que nós, né? Estão fazendo o carro a água aí. Estou esperando, esse carro deve ficar caro, né? Mas o combustível do automóvel é a gasolina, é o álcool, é o diesel, e a oração é a mesma coisa do crente. Sem oração ele não chega a lugar algum, né? E nós precisamos orar, independente do lugar que estamos. Nós sabemos que Jonas orou dentro de um grande peixe, né? E temos pessoas que oraram, né, no meio do vale, e a gente às vezes está em tribulação, acha que somos esquecidos de Deus. Não, nós temos que lembrar que Ele está nos levando no colo. Então a oração, muito importante aí, nosso combustível cristão, né? Um dos combustíveis principais. Hoje nós estamos com a nossa pastora Rosana, a Jaine, Luana, Gildete, pessoal da feirinha de Biritiba também, o Rafael. Deus abençoe a vida de todos vocês. Tem irmãos aí amados, né, que estão vendo, estão podendo compartilhar com seus amigos, irmãos, família, parentes, né, com toda a sua rua, sua casa aí, sobre essa perseverança na oração. Devemos fortificar a nossa fé através da leitura da palavra, né, pastor? Eu costumo dizer que nós conseguimos ver até aqui, ó, até onde está a parede aqui. Daqui para o outro lado nós não enxergamos, nós somos limitados na nossa visão, nosso entendimento, nós temos inteligência e Deus tem sabedoria, que é muito além do que a gente possa imaginar. É isso mesmo, a gente precisa intensificar a nossa oração. Jesus falou de 3 níveis da nossa oração, que é pedir, buscar e bater, né? Então nós precisamos bater na porta certa, nós precisamos abrir a porta certa. Qual é a porta certa? Aquela que Jesus está atrás, Jesus está falando, né? E nós precisamos ouvir a voz do Senhor. É a palavra que o irmão acabou de dizer. Nós precisamos ouvir a fé que nós estamos falando, que Jesus disse aqui na parábola do juiz iníquo, no versículo 8 do capítulo 18 de Lucas. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa fé, ela só vem pela palavra de Deus. Ela só vem pelo ouvir a palavra. E Jesus, Ele é a palavra, a voz dEle está além dessa porta que você está batendo. Intensifique a sua oração, não só pedindo, mas buscando com comportamentos de santificação, perseverança, né? Essa perseverança vai fazer você bater na porta, né? Continua batendo até se abrir a porta. Então, creio que através da palavra de Deus, esta palavra, né, que vai mesmo quebrando o coração de pedra, a gente ora, né, por tantas coisas, mas o principal que nós devemos orar é pela salvação de almas, né, pela salvação não só da nossa família e familiares, mas de todos aqueles que vão passar por nós, né? A gente tem que fazer, a gente precisa fazer algo a mais através da unidade, através hoje o nosso devocional falou que a melhor arma de evangelização é a unidade da igreja. Precisamos nos unir mais através dos grupos pequenos, dos departamentos, ministérios da igreja, para que o mundo, Jesus orou assim, né? João 17,
para que o mundo creia que o Senhor foi enviado. Ele diz: eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, através dessa unidade da palavra de Deus, que é a comunhão, que aparece como uma das colunas lá em Atos capítulo 2, junto com a oração, com a palavra, né? Então, são colunas que, às vezes a gente não vê uma coluna da casa, mas elas estão segurando, elas estão sustentando, e essa palavra de Deus, oração, comunhão, né? A parte social também, que ele diz lá, o partir do pão, né? São 4 colunas essenciais aí que não pode faltar nessa graça de sermos igreja de Cristo. Pastor, muitas pessoas procuram o pastor para aconselhar problemas que têm. A Bíblia nunca nos deixou sem resposta de nenhum problema, né, pastor? A Bíblia tem resposta para tudo, né? Até para construirmos casa, tem lá, né, que não podemos construir. Ensina. Glória a Deus. Você não pode construir a casa na superfície, né, sem cavar. Tem que achar a rocha, o lugar firme. Ensina, a Bíblia fala de prumo, né, que a gente precisa estar prumados. A Bíblia fala de régua, a Bíblia fala de fazer bolo. Ensina tudo, a Bíblia tem resposta para tudo. Essa palavra é maravilhosa. A gente precisa lembrar que não tem só promessa aqui, né? Tem leis, mandamentos, avisos, e a gente precisa saber que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para a nossa vida. Tem muita bênção, mas também tem muitos deveres, né? Ensinando o homem como ele deve agir no seu lar, a esposa que edifica o lar, o sacerdote que é o provedor, os filhos que devem honrar os seus pais e suas mães para que seus dias sejam acrescentados. Isso mesmo, muito dever. E um dos deveres é a oração para o crente, né? O crente acha que tem o direito de orar, não, ele tem o dever de orar. E a gente aprende muita coisa sobre família, sobre filhos, né? Jesus intervém, como diz o tema da semana aí da nossa igreja, em nosso favor, naquilo que é favorável para nós, não aquilo que nós queremos, não a nossa vontade, mas aquilo que é favorável, e Ele sabe o melhor para a nossa vida, por isso Ele tem revelado a sua palavra, né? Que nós possamos não só a oração, mas orar a palavra de Deus, sempre buscando a leitura diária da Bíblia, os devocionais, para sabermos, né, e termos a resposta de Deus, a revelação da palavra de Deus. E orar, pastor, é bem tranquilo. Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas com o que vai falar, mas é ser humilde, é exaltar o Senhor, é ter um coração quebrantado, confessar aquilo que pode te condenar. Isso mesmo, a gente falou, acho que no primeiro dia dessas sextas-feiras que a gente está fazendo, depois da campanha, que oração é como 2 amigos conversando, 2 amigos falando, conversando, porque não é só você que fala, Deus também fala, é um diálogo, né? Deus quer falar conosco através da palavra, através de revelações, sussurros do Espírito Santo. Ele tem falado conosco grandes coisas maravilhosas quando nós oramos e também escutamos Ele nos falando. Quando abrimos a Bíblia, vamos para a igreja, né, tiramos aquele tempo com Deus, Ele vai nos falar, né, sobre aquilo que nós estamos precisando ouvir para que possa mudar a nossa vida. Sempre Ele quer mudar para melhor, para parecer mais com Ele. E através da oração nós vamos criando intimidade, né? Quando nós começamos a orar, às vezes a gente consegue falar com Deus 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e ao passar do tempo a intimidade vai aumentando e podemos às vezes ficar horas orando ao Senhor, porque temos tanta coisa para compartilhar com Deus. Não é só pedir, é contar. Senhor, eu estou tão alegre hoje por esta bênção. Senhor, eu estou alegre pela família que o Senhor me dá, pela minha família sendo restaurada, pelo trabalho que o Senhor me dá, que eu posso sustentar a minha casa. Nossa, não falta assunto para conversar com Deus. É mesmo, nós temos muita coisa, né, na oração. Nós somos sempre o elemento passivo, né? Deus é o ativo, Ele é poderoso, mas nós precisamos intensificar isso, precisamos ter essa vida de oração com Deus, né, nas madrugadas, dirigindo o carro, estar em cima da sua bicicleta, da sua moto, do seu cavalo, andando na rua, né, sentado. A gente precisa, como Jesus nos ensina, o apóstolo Paulo também, andar em espírito, né? Ele diz andar em espírito,
e jamais cumprireis as vontades da carne. Nossa carne, ela não quer orar, nossa carne quer estar longe, né? Estar viajando, né? Assistindo coisas que não convém, mas que nós possamos viver não pela carne, mas pelo Espírito, e assim, andando em Espírito. Tem muita coisa para agradecer, né? A gente precisa agradecer muito, nós temos muito mais que agradecer do que pedir, e a gente não pode se esquecer disso, né? A gente às vezes vai passando o tempo e esquece do que o Senhor fez com a gente ali atrás. Os discípulos eram assim, quando eles estavam na multiplicação dos pães e peixes, eles viram aquele milagre que foi construído ali através da obediência. Eles também obedeceram, obedeceram a voz de Jesus, e 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados por 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí mais para frente, os discípulos estão preocupados porque deixaram tudo, seguiram Jesus, e aí um coloca a mão no bolso, tira, né, o bolso para fora, não tem nada. Aí Jesus está ouvindo aquilo, aí Jesus pergunta para eles: o que vocês estão cochichando? Aí eles falam: nada, mestre. Aí Jesus pergunta: quando na primeira multiplicação dos pães e peixes, quantos eram? 5.000, Senhor. E quantos comeram? Ele fala: quantos pães eram? 5 pães, 2 peixes. Quantos comeram? 5.000. Sobrou quantos? 12 cestos. Porque muito esquecidos, se esqueceram já do que Jesus tinha feito e começaram a ficar preocupados. O que Jesus fez na tua vida? Agradeça, louve, exalte, né? Como diz aquele louvor, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Louve através da oração, louve adorando ao Senhor, né? A oração é o fôlego do crente e da igreja. Essa é a nossa palavra aí também. Glória a Deus, temos vários pedidos de oração. Amém? Luana pede oração pela Mercedes, que é mãe de uma amiga do trabalho. Priscila, Gisele Medeiros, Serginho e família, Dirceu e família, Rogério e família, Cristiane e família, Tainara, Cauane, Diene, Cauane e Marcos, Rosana, que mora em São Fidélis, Fabrício, Pântano, Lucas, Lourdes e família, Alcides e família, Giovana, emprego. São muitos nomes que precisam, cada um tem uma causa, né? Não precisamos saber agora o que está ali, mas sabemos que Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, e se pediram porque têm fé e creem que Deus vai fazer o milagre, e vão perseverar, porque nós cremos que essas pessoas são pessoas perseverantes na oração. Tem Ivonete também, o Rafael também pediu oração. Nós também intercedemos num caderninho de oração, onde os nomes são colocados lá na igreja, pedidos que chegam pelo SOS Oração, pelo Facebook. De repente não vamos falar o seu nome, não dê tempo, mas será anotado e será colocado num caderno de intercessão, onde pessoas oram uns pelos outros. Vamos colocar todos os nomes. Cremos que nesta madrugada, né, o Senhor está agindo grandemente, e a palavra do Senhor diz que, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E a igreja está orando, a igreja está clamando por todos esses nomes. Tem causa na justiça ali, né? Tem enfermos, tem pessoas que estão com medo, ainda mais agora nessa pandemia, né? Pessoas morrendo de medo, né? Pessoas que precisam da misericórdia, da graça, da intervenção divina, e o Senhor vai intervir, favorecendo essas pessoas, e favorecendo essas pessoas, com certeza vai favorecer muitos outros que estão também já nesse propósito de oração. Mas quem crê, quem pede é abençoado. Se nós voltarmos na palavra, quando teve as 10 pragas, pastor, lembra? Os do Senhor não foram pegos. É verdade. Todos aqueles que se levantaram contra o Senhor, eles foram ali, sofreram no Egito, mas os hebreus, o povo de Deus, sempre era protegido por Deus. E nós sabemos que aqueles que são de Deus estão protegidos, estão, né, com essa palavra, né? Praga alguma chegará na tua tenda. Quando nós falamos tenda, né, começa a relativizar tenda com a sua alma. Praga alguma chegará na sua alma,
porque a sua alma está guardada em Deus, está sarada, está curada, está salva. Se você crê, né, e persevera aí, tenha certeza que esse é o maior milagre que nós temos que construir através da santificação, da regeneração, que é a salvação. Amém? Amém. Não importa como você esteja nesta noite, a palavra do Senhor fala que é para vir os doentes, os cansados. Não importa o que você fez no passado, se você se arrepender, pedir perdão a Deus e querer uma nova vida, Deus perdoa. Deus ama todos nós. O Senhor só não se agrada das transgressões, do pecado, mas Ele ama o pecador. E quando vem o arrependimento, você confessa da tua boca: Senhor, eu me arrependo. Ele perdoa, Ele te dá um novo abraço. É verdade. Tem mais nomes ali: José de Jesus, o Rubens, Ildemar, Maria Eloá e família. Amém? Esses nomes que o Senhor, essas pessoas que o Senhor ama, né? E cremos que Jesus vai intervir, favorecendo, não a vontade das pessoas, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Vamos clamar. Aleluias. Agora, se você puder dobrar o seu joelho, você dobra. Vamos clamar ao Senhor com este louvor, apresentando a cada um nesta noite que fez seu pedido de oração. Peça ao Senhor. Fala: eu não tenho força, Senhor, eu não consigo resolver. Senhor, eu me arrependo, Senhor, por algo que eu fiz, Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor, e quero ajuda para me libertar de um vício, Senhor. Quero uma ajuda, Senhor, para poder perdoar, Senhor. Oh, Senhor, ajuda, Senhor, a cada um que se colocou esta noite, Senhor. Na Tua presença, Senhor, com o coração aquebrantado e contrito. Tua palavra fala, Senhor, que o Senhor não aguenta, Senhor, com um coração aquebrantado, ó Pai. Senhor, que pedir oração, Senhor, em nome de Jesus, Deus, a vida, Senhor, daquela família que está desesperada, Senhor, mas crê e persevera em oração agora na madrugada. Crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pede, de tudo que pensa, Senhor. E se rende totalmente aos Teus pés, ó Pai. É o Senhor que cura o câncer, Senhor, é o Senhor que cura a AIDS, abençoa, Senhor, a é o Senhor que Cristiane cura da família, pressão, Pai. Tayane, Deus, Senhor, o Senhor Cauane, que tem colocado as Tuas mãos de Diene, vitória, Senhor. Cauane Em nome Marcos, de Jesus. Rosana, Deus, Timone tremendo. Fidelis, Oh Deus, Fabrício, em nome de Jesus. Pântano, Márcia, Lucas, Senhor, a em Lourdes nome e de família, Jesus. Alcides e Oh, família, Giovana Senhor, pedindo uma trabalha, porta Senhor, de naquele emprego, ó homem, Senhor, Pai. naquele banco, A Luana Senhor. pede Aquela oração causa pela da justiça, Mercedes, Renato, mãe de seu uma filho, amiga do Pai, trabalho, a Priscila, a Gisele Deus, tremendo, Medeiros, poderoso, Serginho e família, Santo, Dirceu e Santo, Santo, família, Santo, Santo, Rogério é e o teu nome, família, Deus. ô Deus, Senhor, nós cremos José de que o Senhor Jesus, está, Senhor, Rubens, trabalhando. Idemar, Em nome Maria de Eloá e Jesus, ó família, ó Pai, Pai, a vida, Senhor, e da irmã tantas Ivonete, pessoas, Senhor Senhor, Rubens, que ó Pai, do necessitam de Senhor, Ti, em ó nome de Pai. Jesus, ó Deus, Ô nós Senhor, cremos que o Senhor está, abençoa, ó Senhor, Pai, trabalhando. aquele que O Senhor acha, Senhor, está, que não Senhor, tem colocando valor, as ó tuas Pai. mãos de O vitória, Senhor pagou as um tuas alto mãos de preço, poder, Senhor. Aquela cruz tinha o nosso tamanho, Senhor, e o Senhor assumiu, Senhor, ela por nós, Senhor, por amor a nós, esse amor Deus. tão grande, Senhor, que o Senhor tem por nós, ó Senhor, colocando nas tuas mãos, ó Pai, a vida, Senhor, da irmã Gildete, Senhor, da Thelma, Senhor, Senhor, que a caia por Bianca, terra, Senhor, Senhor, em a nome de depressão, o Jesus. Oh desânimo, Deus Senhor, tremendo, a Leandra, tristeza, Senhor, ó ó Pai, o Pai, Cláudio, que esta nós colocamos palavra, nas tuas Senhor, mãos, esta ó Pai, noite, vitória, Senhor, ajude, Rafael, Senhor, a Senhor, reavivar a Deus fé, Senhor, das Oh, Deus, pessoas, que Pai, como a em Tua nome de palavra Jesus. fala, Senhor, Oh, a Pai, fé que vem o pelo Senhor ouvir abençoe. e ouvir a Em Tua nome de Jesus, palavra, ó Pai, Deus. nós possamos orar, Senhor, e conhecer mesmo quando tem falado a Daniele Arantes, ó Pai. Abençoa, Senhor, grandemente, Senhor, Abençoa o Jair, cada pedido, Senhor, ele foi Senhor. ver o pai Oh dele, Deus, ó em nome Pai. de Jesus. Abençoa aquela Cada família pedido também, de oração, Senhor, ó junto do Pai. dele. José Viana, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, esta obra, Senhor, ó Deus, que através da unidade, Rafael, Senhor, a Luana, Jesus, Pai, abençoa Senhor, grandemente. aos familiares, a cada irmão, Senhor, que tem congregado, Senhor, na igreja, Senhor, aos pastores, Senhor, que pregam a Tua palavra, Senhor, as casas de orações, ó Deus, aos grupos pequenos, Senhor, que levam a Tua palavra, ó Deus.
Oh, aleluia, Senhor. Abençoa o nosso pastor Roger, Senhor. Regional, Em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, a igreja feita a do tua Senhor obra, Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, os projetos, os planos do teu servo, da tua serva, Senhor. Deus, prospera, Senhor, ali aquele trabalho, Senhor, em nome de Jesus, aquela família, nos sonhos, projetos, ó Pai. Nós cremos no Deus do impossível, Pai, que está agindo, Senhor, em cada casa, está agindo em cada família, Pai, livrando da morte, livrando do mal, praga alguma chegará, Senhor, na tenda. Oh Deus, como diz o Salmo 46, ó Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos ainda, Senhor, que a terra se mude, Senhor, e transtorne, ainda, Senhor, que o terremoto aconteça, ainda que os montes se despedaçem, Senhor, no meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade, Senhor, do nosso Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. O Senhor constrói, Senhor, para nós morada, Senhor. Nós estamos, Senhor, unidos nesta presença gloriosa, Pai, em nome de Jesus. Temos o poder do nome de Jesus, a autoridade da palavra de Deus, a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Declaramos isso, ó Pai. Estamos clamando por milagres, construindo milagres, Senhor. Aleluia. Em cada vida, em cada casa, em cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Toca mesmo, Senhor. Toca, Senhor. Enche de novo, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toca, Senhor. Enche de novo, Pai. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É no teu nome, Pai, que nós oramos. Seja feita a tua vontade, Senhor. Teu tempo, perseveraremos sempre na oração, na doutrina da palavra, na comunhão, no partir do pão, como igreja, Senhor, cada um de nós. Glória a Deus. Aleluias. Estamos chegando ao término de mais uma sexta-feira abençoada. Fala aí da sua casa. Mas enquanto o Senhor permitir, nós estaremos compartilhando tudo que Ele tem nos dado, nos ensinado, porque dia após dia nós aprendemos mais do Senhor, nós compartilhamos. É tremendo. Servir a Deus não tem explicação. É verdade. Vamos. Já está encerrando, mas não deixe de curtir aí a nossa página no Face, para que você possa ter aí todas as informações também do nosso Facebook e assim salvar muitas vidas, né, através desse meio também de comunicação. Temos a quinta-feira também, né, pastor? Que nós temos o culto às 19h30, que é transmitido. De preferência que você possa estar lá, junto conosco. Nós não estamos aglomerando, usando máscara, tomando todos os cuidados, mas presencial
é muito melhor. Mas se você não pode, você é do grupo de risco, assista. Temos também no domingo uma palavra abençoada também para a sua vida, porque todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra, todos os dias nós devemos orar, então nós não podemos perder oportunidade nenhuma de estarmos na presença de Deus, de sentirmos a paz que excede todo entendimento. Pode vir a dificuldade, pode vir a situação que for, mas se nós conseguirmos chegar à paz de Deus, nós conseguiremos enfrentar qualquer dificuldade. É verdade, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração, nossa alma. Quinta-feira nós temos aí pelo Face, né? Domingo à noite, mas precisamos estar juntos, é tempo da igreja se reunir também, né? Nós fizemos ali 2 cultos, né? No domingo, para que você pudesse estar indo, para não aglomerar. Nossa igreja fica ali do lado do estacionamento do supermercado Chibata, em Biritiba Mirim, Rua Joaquim Arias, número 154, no centro ali, que nós possamos estar juntos, né, perseverando em oração, como nós falamos aqui, perseverando na doutrina da palavra, ouvindo a fé, né, que só vem pelo ouvir, na comunhão que, como eu disse, a unidade da igreja, né, eu disse no devocional nosso hoje, falou sobre isso, é a melhor ferramenta hoje de evangelização, é a unidade, que nós possamos perseverar aí, e assim também estar juntos, né, em comunhão, em tempos difíceis, né, mas para nós, como foi dito, o irmão Ricardo disse, não tem tempo de crise, mas é Cristo em nós, amém? Nós existimos nele, nós nos movemos nele, tudo para ele, glória, e nós nos rendemos ao Senhor. O Senhor nos abençoa, pastor, e a cada lar, a cada casa, que venha ter esta paz nos lares, através da meditação da palavra, da prática da palavra e da intimidade através da oração. Glória a Deus, é verdade, vamos chegando ao final, né? Mas precisamos estar o BPC, Alto do Farol, Marcha para Jesus, Raposa, Maranhão. Glória a Deus, Deus abençoe os amados. Tem gente lá do Maranhão assistindo a live, né? Você possa compartilhar aí com os seus amados, né? E pastor, nós estamos tendo 2 cultos, mas se for 3 ou 4 famílias, nós vamos fazer o 3º culto também? Vamos ter que fazer um Para terceiro. glória de Deus. 3º, 4º, até passar essa pandemia, nós estamos com um número limitado na igreja, mas como o irmão Ricardo falou, né? A gente está tomando os cuidados, a máscara, o álcool em gel. Os irmãos estão se cumprimentando assim, né? Ó. E depois de passar o álcool em gel, primeiro passa o álcool em gel. Cotovelo dá choque, né? Mas tem que cumprimentar, né? Porque a gente não pode perder esse contato de olho no olho, paz do Senhor. Eu te amo em Cristo, eu te amo em Jesus também. Porque senão, irmãos, perde o sentido de ser igreja, né? A gente é igreja por isso, tem relacionamento. Você precisa ter essa cobertura pastoral, precisa ter esse discipulado. Então nós precisamos, né, ter essa formação, descobrir o seu dom e evangelizar, né? Então cremos que Deus está no controle. Nós estamos encerrando. Vamos abençoar os irmãos, as irmãs, as famílias, e de perto, de longe, como a nossa irmã lá do Maranhão, né? E cremos que Deus tem o melhor para cada um que buscar a Ele, amém? Que se render a Ele, que perseverar, não desista, não se entregue, persevere em oração, em batalha espiritual. Vamos orar e já estaremos encerrando. Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, porque mais uma batalha foi vencida e de esforço de oração. Saber, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, como nós louvamos aquele cântico novo, o controle ainda está nas palmas das tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle. E através, Senhor, desta live, nós declaramos isso através da palavra, o dever nosso de orar sempre, de perseverar na oração,
A igreja do Senhor Jesus continua perseverante, Deus, sem se entregar, Senhor. A oração que é materializada em comportamentos, a fé que é materializada, Senhor, em atitudes comportamentais, ó Deus, de santificação, de se guardar, ou também, Senhor, de estar fazendo o Teu querer e Tua vontade. Nós abençoamos as vidas todas, não só as que assistiram, Pai, não só as orações que fizemos e nomes que citamos, mas todos aqueles, Senhor, que ainda vão, Senhor, estar participando, vão estar, Senhor, vendo, vão estar ouvindo essa palavra. Aonde chegar essa palavra, Senhor, nos 4 cantos do Brasil e do mundo, seja o Senhor, Deus, colocando as Tuas mãos de vitória e de poder sobre cada casa, sobre cada casal, Senhor, sobre cada filho, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada família e familiar, Senhor. Nós cremos que o Senhor preparou este momento e agora, Senhor, caiu por terra todos os inimigos de Deus. E foi levantado um altar de adoração ao Senhor que é sempre adorado. Nós encerramos, abençoamos, ó Deus, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E assim encerramos abençoando cada família. Abençoa o irmão Ricardo, a sua família, a sua casa. O irmão Cláudio está aqui ajudando no som, Senhor, a Leandra, sua filha, sua família e seus familiares, ó Pai. Ó Deus, irmão Ricardo, a Sara, a Bianca, a Gabriela, a Vitória que está aqui, Senhor, a minha família, Senhor, todos, ó Pai, nós colocamos nas Tuas mãos. Cremos que o Senhor está abençoando, está agindo, e agindo o Senhor ninguém pode impedir, Senhor. Nós encerraremos aqui, mas continuaremos na Tua presença. Nos dê uma madrugada de bênção, de vitória, de correntes que já caíram por terra, que já se quebraram, e o Senhor está abençoando, Pai. Nós abençoamos, Senhor, ó Deus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Se alegre no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Se alegre. A nossa alegria vem do Senhor, não vem dos homens, não vem de pessoas ainda.